Olá, eu sou Carla Soraya e esse é o Cena Pública. Nesse programa, você vai acompanhar discussões sobre as situações que vive no seu dia a dia e vai entender também os problemas que acha tão complicados. Os nossos convidados vão trazer informações para te explicar tudo de maneira bem simples. Você pode participar e se conectar conosco através das redes sociais, Instagram, Facebook, e você também encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. Pode também fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. Não tem sido fácil ser trabalhador no Brasil. Tudo piorou desde a aprovação da reforma trabalhista e para trazer o caos de vez veio a pandemia, com o fechamento de comércio, falência de empreendimentos, lockdown e mais desemprego. A chamada uberização dos trabalhadores, ou seja, não ter vínculos com empresas, sem carteira assinada, sem férias, sem aposentadoria e sem nenhuma garantia, está aumentando. O governo federal de Jair Bolsonaro propõe a volta da medida que reduz salários e jornadas. Muita gente está esperando o auxílio emergencial, mas ele não será para sempre e nem terá um valor que vai suprir as reais necessidades das famílias. E é o que vamos discutir hoje no Cena Pública, a situação do trabalhador cearense e brasileiro em 2021, que parece não ter mudado muito em relação a 2020, ou mudou para pior. Os nossos convidados do programa de hoje são Franco Almada, especialista em direito trabalhista, advogado. Bem-vindo, muito obrigada, Franco, por sua participação. Tudo bom, Carla Soraya? Eu que agradeço mais a oportunidade de falar com você, com a sua audiência, e hoje aqui com o professor Conrad Mota. Exatamente. Estamos com o professor e juiz do trabalho, titular da 8ª Vara, doutor em Direito do Trabalho, Conrad Saraiva Mota. Muito obrigada também, meritíssimo juiz. Obrigado, Carla. É um prazer poder estar aqui debatendo esse tema com vocês. Eu gostaria de começar com essa questão aí. Eu fiz um pequeno resumo, mas a uberização pode não trazer um futuro muito promissor daqui a 10, 20 anos. O que é que vocês projetam aí para os trabalhadores brasileiros que têm o trabalho intermitente, que não tem mais a carteira assinada, que não tem mais os direitos trabalhistas garantidos assim em sua plena forma, né, como antes se via? Vou começar então com o juiz. Bem, as relações de trabalho, como toda e qualquer relação humana, elas são muito dinâmicas. E hoje em dia elas têm sofrido uma influência muito forte das novas tecnologias. É muito difícil a gente imaginar o que é que vai acontecer no futuro aí, próximo até médio prazo. O que a gente percebe é que as novas tecnologias, os algoritmos realmente estão fazendo parte das nossas vidas e as relações de trabalho não fogem a essa regra. A legislação tem muita dificuldade de acompanhar essas mudanças. As leis elas demoram um pouco a serem aprovadas. Então, o que a gente percebe é isso. É a realidade se impondo, a legislação tentando correr atrás e não conseguindo colocar dentro de uma proteção adequada esses trabalhadores que trabalham através de plataformas como Uber, como Rappi, dentre outros. Então, o que nós percebemos é essa dinamicidade da realidade e a legislação tentando correr atrás disso daí. E para quem no dia a dia aí está defendendo o trabalhador, Franco Almada? Bom, o que se percebe, às vezes, é tentar trazer uma cultura a fórceps, né? A força. É tentar pegar uma cultura que deu certo nos Estados Unidos, ou como o que deu certo na Europa, ou que está dando certo lá, e tentar implementar na sociedade brasileira através de uma lei. Exemplo disso pode ser a uberização, exemplo disso pode ser o próprio contrato de trabalho intermitente. Então, eu sempre vejo essa inserção de culturas alienígenas na lei brasileira com uma certa ressalva e com uma certa cautela. Eu vou começar com uma questão que foi levantada agora pelo professor Conrad, que é a relação de trabalho entre as empresas e as pessoas que, durante esse período da pandemia, foram para o trabalho remoto. Essa regulamentação vai ser feita em alguns momentos, porque já tem um projeto no Senado, que é uma proposta para diminuir esses conflitos jurídicos, né? Primeiro, que todo mundo foi para casa para fazer um lockdown, mas sem muita preparação. Isso, a partir de agora, vai ter que ser definido de quem será, por exemplo, o computador que o trabalhador vai usar, que tipo de internet será usada, porque muita gente... nós estamos aqui numa conversa virtual e no começo também do lockdown nós tivemos isso. Então, eu, de casa, tentando fazer
a minha internet não estava muito boa, eu tive que trocar de internet. Então, isso, numa regulamentação, pode ser determinado, olha, quem vai fornecer a internet é a empresa, o computador também será da empresa. Como é que isso vai ser definido a partir de agora? Bem, a reforma trabalhista de 2017, ela regulamentou o trabalho remoto, chamado teletrabalho, embora tenha deixado aí muito a desejar, tenha sido uma legislação um pouco lacônica nesse sentido. Mas, segundo a reforma trabalhista, essa ida para o teletrabalho, ela dependeria da anuência do trabalhador. E empregado e empregador poderiam aí ajustar como é que ficaria essa infraestrutura para a realização do trabalho remoto. Internet, energia, equipamento, né? Fica aí dentro de uma esfera de negociação. A questão é que, com a pandemia, houve uma aceleração muito grande desse trabalho remoto e a necessidade desses trabalhadores irem fazer o home office, independentemente da sua concordância. E aí foi editada uma medida provisória, a medida provisória 926 do ano passado, e essa medida provisória, ela autorizou, né, que os empregadores pudessem, de forma unilateral, colocar os seus trabalhadores em teletrabalho, em trabalho remoto. Qual é o problema disso, Carlos? O problema é que essa medida provisória caducou, então ela não foi convertida em lei, de modo que hoje retornou o sistema da CLT, que precisaria de um acordo. E aí nós estamos em um outro lockdown, em outro isolamento social rígido. As empresas precisam, muitas vezes, colocar esses trabalhadores em teletrabalho e fica na dependência da anuência do trabalhador. Então, é bem provável que o governo vai editar uma outra medida provisória, um outro ato normativo, para viabilizar essa acomodação dentro da realidade do isolamento. Uhum. Deixa eu só fazer aqui a ressalva, né? Porque tem essa proposta, que é do senador Confúcio Moura, então ela já está sendo discutida para os trabalhos em atividade de home office, né? Então, de acordo com esse projeto, as relações, né, vão ser determinadas, cabendo ao empregador a orientação e o fornecimento dos meios técnicos para que esse trabalho seja realizado. E aí o senhor citou, né, além da internet, né, a questão da energia, né, que você gasta a energia, o equipamento. Agora, Franco Almada, muita gente fez isso durante o lockdown, né? Depois voltamos ao trabalho normal ou quase normal e parte desse pessoal foi demitido. Teve gente que já entrou pedindo algum tipo de reparação por ter gasto mais energia, por ter trabalhado, né? Porque, às vezes, eu não sei com outras atividades, mas em algumas atividades as pessoas passaram a trabalhar muito mais em casa do que aquelas 8 horas determinadas pela legislação. Bom, é muito importante sempre frisar essa questão de horário em teletrabalho. Quando se fala de teletrabalho, não se pensa mais em horas de trabalho, mas em produtividade. Então, é uma dinâmica de quem está em teletrabalho, o controle dessa jornada não se dá mais por tempo de trabalho, mas sim pelo que a pessoa produz. E até porque quem está em teletrabalho, regra geral, não tem hora extra, ele sai ali do controle da CLT, ali do artigo 62. Agora, o que é bom a gente também deixar claro, Carla Soraya, é que quando o legislador imaginou o teletrabalho, ali na reforma, antes da reforma e ali na reforma trabalhista, não foi exatamente para o momento em que estamos vivendo, em que está acontecendo um teletrabalho forçado e que está acontecendo um teletrabalho concomitante a atos de isolamento. Como é que eu explico isso? Quando se imaginou o teletrabalho, se imaginou colocar o trabalhador em casa, onde ele poderia produzir mais, sem contato com outras pessoas. O que a gente está vivendo é o trabalhador em casa, mas tendo que cuidar do filho, tendo que assistir aula, acompanhar a aula que o filho está assistindo, tendo que fazer várias atividades que ele não teria que fazer em ambiente normal de teletrabalho. Então, por conta disso, há sim uma possibilidade de falar em jornada de trabalho, há uma possibilidade de controle de jornada, há uma discussão sobre isso, sobre essa possibilidade de controle de jornada e decorrente desse controle de jornada, ainda que em teletrabalho, algum pleito de hora extra ou algo nesse sentido. A rigor, regra geral, não haveria a possibilidade desse controle. Mas até mesmo com as novas tecnologias, é possível sim agora pensar no controle desse trabalho à distância. E quanto à pergunta se já houve alguma demanda nesse sentido de se requerer alguma verba por investimento em internet,
vai começar a haver, sim, demandas nesse sentido, porque as pessoas colocaram o teletrabalho, mas a rigor não deixaram claro quais seriam as responsabilidades econômicas de cada parte. Então, tendo ali por base que a empresa tem que garantir o risco da atividade econômica, é possível sim que o trabalhador cobre da empresa algum eventual investimento ou prejuízo nesse sentido. O advogado Franco Palmada comentou aí a questão de que não é possível determinar a hora extra. Mas, por exemplo, quem está trabalhando fora de casa e que utiliza um computador, quem está em casa ou até na empresa vai poder saber quanto tempo aquele computador ficou aberto, qual foi o tempo de atividade que aquele computador teve durante o dia. Então, é possível, a partir daí, né, existem vários instrumentos e se você quiser colocar um programa de computador no computador que é enviado para o seu trabalhador, você vai saber quanto tempo ele ficou em atividade para saber se ele fez hora extra ou não, se ele descansou mais do que o que deveria, né, se ele teve problema com a internet. Então, basta também somar tudo isso à tecnologia, não é, juiz? É verdade. É possível, sim, você, através do uso dessas ferramentas, fazer um controle, digamos assim, do tempo trabalhando. A questão que se impõe, Carla, é porque a legislação, a própria CLT, em uma alteração da reforma trabalhista, inseriu lá um inciso no artigo 62, excluindo o teletrabalhador do controle de jornada. Então, assim, independentemente do controle ser ou não ser possível, a lei diz que o teletrabalhador não tem limite de jornada, né? Então, nós teríamos que mudar a lei. Eu acho que essa mudança da lei é possível e até se impõe, porque, como você bem colocou, sim, é viável o controle de jornada hoje em dia, através de vários equipamentos que você pode utilizar. Mas, por enquanto, sem a mudança legislativa, nós teríamos que afastar a aplicação dessa norma para poder dar hora extra para o teletrabalhador. Né? Não é muito fácil juridicamente falando. É porque eu fico imaginando assim, já que a pessoa não vai ter tempo, horário de trabalho, daqui a pouco ela vai se tornar escrava, porque ela vai trabalhar 18, 20 horas por dia para dar conta de atingir metas, de bater o que foi determinado pela chefia, né? É verdade. Inclusive, Carla, hoje em dia há muitos estudos interdisciplinares, né, que envolvem aí psicologia, que envolve teoria comportamental, que falam do direito à desconexão. Os teletrabalhadores hoje em dia eles estão muito mais conectados com o trabalho do que aqueles trabalhadores que iam para o local presencialmente, cumprir uma jornada, cumprir um expediente. Então, isso tem gerado uma série de deturpações até mesmo em ambientes fora do trabalho, família, amigos e etc., por conta desse trabalhador que não se desconecta de jeito nenhum. E é demandado o tempo todo também, né? Que você pode demandar ele de madrugada, de manhã cedo. Tem gente que não tem muito filtro, né? E vai demandando ali o trabalhador em horários que não seriam usuais se fosse um trabalho presencial. Eu estou percebendo que o Agora, Franco quer complementar aí com alguma coisa. não, é Diga. só trazendo uma pimentazinha aqui para o debate, Cassora, que a gente, como advogado, a gente atua para um lado, atua para o outro e acaba pegando ali um argumento de cada lado. Há um argumento também muito trazido pelos empresários ou pelos empregadores, que é qual realmente é a segurança efetiva de que se o meu trabalhador fez lá o login, de que ele realmente ficou em frente à tela todas aquelas horas trabalhando. Por isso que eu volto para a questão da produção, né? Independente do tempo de conexão, do tempo logado no sistema, a produção dele é condizente com o tempo ou seria talvez uma forma de dizer que está trabalhando mais sem trabalhar? Trago só esse argumento aqui para apimentar um pouco o debate. Tá certo. Agora vamos mudar de foco, né? Vamos mudar de assunto e falar agora sobre a possibilidade do retorno da redução de jornadas e redução de salários. A gente viu isso acontecendo no ano de 2020 e a possibilidade desse retorno agora em 2021 por conta da situação, do prolongamento dessa pandemia, mesmo com a chegada das vacinas. De que forma essas reduções de salário e de jornada chegaram até os escritórios de advocacia e até mesmo aos tribunais, né? De que forma isso foi analisado no ano de 2020? Vou começar de novo com o professor e juiz Conrad. Bem, no ano passado, logo quando começou o isolamento decorrente da pandemia, houve uma série de medidas provisórias na tentativa de tentar manter lá o trabalho e o emprego das pessoas. E uma delas foi a medida provisória que autorizou a redução da jornada
e a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Essa medida provisória, posteriormente, foi transformada em uma lei, a Lei 14.020, de 2020. E essa lei hoje autoriza a realização, mediante acordo, então não é um ato unilateral, tanto da suspensão do contrato de trabalho, como também da redução da jornada em 25%, 50% ou 70% do tempo de trabalho do empregado. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que, quando há essa redução de jornada ou a suspensão do contrato, o governo ele entra com um benefício chamado benefício emergencial de manutenção do trabalho e do emprego. E esse benefício emergencial, ele não tem previsão orçamentária depois que a primeira leva, digamos, de reduções e suspensões aconteceu. Então, nós não teríamos hoje a possibilidade de fazer a redução ou a suspensão do contrato nos termos da lei, porque o empregado reduziria o seu vencimento, a sua remuneração, ou perderia completamente no caso da suspensão, e nós não teríamos esse aporte do governo. Então, para que isso seja reativado, é preciso sim que o governo tenha um orçamento específico e destine a esses trabalhadores esse benefício emergencial, senão fica realmente inviável a realização da suspensão do contrato e da redução da jornada. Franco. Bom, além disso, também é válido relembrar que precisa estar decretado, através do Senado Federal, o estado de calamidade no país, né? A Lei 14.020, ela vincula também a esse estado de calamidade. E trazendo aqui mais uma informação da conversa que se tem com alguns empresários, o que se teme e o que se pede para ser reajustado também é a questão da estabilidade. Eu falo estabilidade, eu sou até um pouco, não muito técnico, mas a garantia de emprego que resultante da redução e da suspensão do trabalho. Porque o que acontece, Carla? Quando houve essa possibilidade no ano passado e o empresário tomava essa atitude ou de reduzir ou de suspender, pelo mesmo tempo em que esse trabalhador ficou com carga reduzida ou ficou com contrato suspenso, ele não poderia ser demitido sem receber uma indenização decorrente dessa suspensão ou dessa redução. Então, existem setores da economia que basta abrir e esse setor vai se movimentar, né? E existem outros setores da economia que, mesmo que sejam abertos, não é garantia que esse setor vai ter vendas ou vai produzir, como, por exemplo, o turismo, né? A gente pode usar um exemplo bem claro do turismo. Então, cada vez que o empregador ele utilizava essa redução ou essa suspensão, ele se comprometia para frente com esse funcionário. Então, há um pedido agora do setor empresarial de que, uma vez que volte a existir a possibilidade dessa redução e dessa suspensão, que essa garantia de emprego não seja mais aplicada, o que vai um pouco em contrassenso com o que o governo pretende, porque o que se busca mesmo é a manutenção do emprego, né, para o funcionário. Ou seja, resumindo e, como a gente costuma dizer aqui, transformando tudo isso de forma bem simples para que o pessoal de casa possa entender. Essa nova medida vai reduzir jornadas, vai reduzir salários, mas diferente do que aconteceu no ano passado, não vai prometer que ninguém vai continuar empregado depois que isso acabar. O pedido do setor é esse, né? Mas nós achamos pouco viável que isso aconteça, porque há nesse ato a real intenção de que esse emprego seja garantido. Agora, existe realmente, atualmente, um pedido do setor dos empresários para que essa garantia não exista mais. Eu queria entender melhor essa questão, porque quando se diz assim, as empresas estão passando por problemas sérios, elas estão com dificuldades, a gente entende. Quando as coisas voltarem ao normal, as demandas serão maiores, ou seja, teremos pessoas indo de volta aos bares, aos restaurantes, voltando ao comércio. Então, vai haver necessidade de contratação de pessoas. Quando se diz vai ter muita demissão agora, se esquece que pode também ter muita contratação no futuro, né? Mas só se coloca o quadro mais pessimista. Isso é para assustar também muito a população? Eu acredito, Soraya, que a questão seja um pouco mais complexa, né? Porque quando a gente vai analisar essa questão de empregabilidade, a gente entra num campo muito mais da economia do que propriamente do direito, né? Eu acho que essas intervenções do governo, sobretudo através das leis, que são leis absolutamente, digamos assim,
precárias, porque elas trabalham dentro de um período determinado, né? Elas são leis ocasionais, são paliativas, na tentativa de conter a crise, né? De estancar a sangria. Então, é uma forma de alguma maneira, manter os postos de trabalho. Mas essa dinamicidade de aumento ou diminuição do índice de empregabilidade vai depender muito de como a economia vai reagir após a pandemia. Aí a economia ela vai ser aí influenciada por fatores internos, por fatores externos, por políticas microeconômicas, entra num campo muito complicado da gente prever, né? Então, eu acho que a intervenção legislativa é mais numa forma de conter a crise, estancar a sangria, tentar manter os postos de trabalho de alguma maneira, a renda das pessoas. O que vai vir depois a gente não vai saber como tratar agora, porque realmente é difícil prever. Franco. Bom, e até me repetindo um pouco, vai depender de setor a setor. Existe um setor, por exemplo, uma loja de calçados. Amanhã, vamos supor que acaba o lockdown, essa loja abre, o cliente vai entrar e vai comprar um sapato. Isso é tranquilo. Agora existe, por exemplo, o setor de turismo. Quando é que esse consumidor vai poder voltar a planejar uma viagem, vai poder voltar a viajar? Existe o setor de, vamos supor que marcenaria. Será que as pessoas vão aceitar que entre dentro da casa dela outra pessoa para montar um móvel que não esteja ali com a maior segurança possível, que não esteja vacinada? Então, assim, existem setores que basta abrir, que vai haver uma tendência natural de utilização do serviço dos produtos, e existem outros setores um pouco mais complexos. Tem outra questão nessa medida provisória, que é a antecipação de férias, feriados, né, e concessão de férias coletivas. Isso eu gostaria que fosse definido, porque aqui no Ceará a gente nunca viu essa questão das férias coletivas. Em São Paulo, com a ABC Paulista, né, a ABCD Paulista, com as grandes fábricas de automóveis que tinha lá, vez por outra isso acontecia, né? Férias coletivas. Então, vamos explicar essa questão das férias coletivas para o trabalhador cearense que talvez nunca tenha enfrentado uma questão como essa. Existem aí dois tipos, né, digamos assim, duas modalidades para a concessão das férias, individualmente ou coletivamente. As férias individuais são aquelas que cada trabalhador ao seu tempo vai usufruindo dentro do que a gente chama de período concessivo, tá? E aí eu abro parênteses para falar dessa antecipação. O trabalhador, para poder adquirir o direito às férias, ele tem que percorrer uma vigência contratual de pelo menos 12 meses, que é o que a gente chama de período aquisitivo. E aí, só a partir do 13º mês, que ele vai, durante 12 meses também, poder usufruir desse direito. O que o legislador fez, né, no ano passado, e está aí tentando fazer agora de novo, é que o empregador possa antecipar as férias. Antes mesmo do trabalhador adquirir o período, antes mesmo de completar esses 12 meses de período aquisitivo, o trabalhador já poderia gozar as férias dele, justamente para que a gente possa unir essa realidade de isolamento à manutenção do posto de trabalho. Já que ele não pode trabalhar, fica em gozo de férias, que não é bem férias, né? Na verdade, o cara vai ficar em casa isolando. Já as férias coletivas, Carla, ela pressupõe que o empregador paralise ou toda a empresa, ou um setor, ou um estabelecimento, né? O pressuposto das férias coletivas é isso, é paralisação total, ou da empresa, ou do setor, ou do estabelecimento, que é algo bem possível agora com a pandemia, né? Com o isolamento, lockdown. Algumas empresas se amoldam muito bem a essa realidade, porque existem determinados períodos em que a produção tem que baixar mesmo, né? Por exemplo, uma montadora de veículo. Não faz muito sentido ele produzir um veículo ali nos últimos meses do ano, porque o veículo já vai sair velho, né? Já vai sair no ano anterior. Então, é melhor paralisar. Agora, tem segmentos que não faz sentido a concessão de férias coletivas, porque precisa funcionar. Então, por isso que aqui, talvez no Ceará, por conta de não termos aí esses segmentos em que as férias coletivas se acomodam à realidade da organização empresarial, não seja algo muito comum. Mas a legislação quer viabilizar isso justamente por conta da pandemia e da tentativa de manter o posto de trabalho. Na questão do dinheiro, né, do valor, porque quando você tira férias coletivas, você, quando volta de férias, volta também sem dinheiro nenhum no bolso, né, Franco? Esse dinheiro, ele é antecipado, né? Esse pagamento das férias, o trabalhador, ele já recebe ele antecipado, então é necessário uma programação financeira, porque senão realmente volta liso, né? Como se diz aqui no Ceará. Uhum. E agora, trazendo também, Carla Soraya, ainda aqui no Ceará,
essa questão das férias coletivas, ela chega sim a ser usada em alguns setores, né? O professor falou aí de um setor, especificamente aí do setor automobilístico, mas eu vejo com frequência também na produção de roupas, por exemplo, inclusive advogo para algumas indústrias nesse sentido, onde é dadas as férias coletivas ali no final do ano, montagem de móveis também. Então, alguns setores eles já utilizavam essas férias coletivas, independente aí dessa questão da pandemia. E esse adiantamento de férias, algumas empresas viram, no primeiro momento, isso como uma vantagem, mas surge a indagação: e se esse trabalhador ele for demitido antes, eu adiantar as férias dele, que ele nem tem, e ele chegar a ser demitido? Então, surgiu uma dúvida se poderia ser abatido esse adiantamento de férias da demissão. Então, por algumas questões nesse sentido, ou seja, pela insegurança do trabalhador realmente ficar na empresa até completar esse período de férias, essa antecipação de férias ela não foi tão utilizada no primeiro momento. Houve ali digamos assim, uma decisão por reduzir ou por suspender e depois utilizar essa questão da antecipação de férias. Ok. A gente vai ter que fazer uma parada rápida, um pequeno intervalo. A gente vai voltar já já, daqui a pouco, falando sobre a suspensão do recolhimento do FGTS. Vamos falar também sobre as demissões que aconteceram, até mesmo com trabalhadores que tinham sido acometidos de Covid-19. Quais são os direitos desses trabalhadores? Tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho, aqui na TV Ceará. Não esqueça, os nossos bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. A íntegra da entrevista você vai conferir no YouTube. E você pode também fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. A gente volta já.